pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma live. Hoje, dia 25 de fevereiro, vamos falar a respeito de terapias holísticas e vamos falar como é que isso é importante, né, nesse processo de formação. Deixa eu chamar a minha convidada aqui. Para ela integrar aí a nossa conversa. Chamei. A Giovana deve estar chegando. Oi, é a Milky. Oi. Tudo bem, Giovana? Tudo, você? Tudo bem também. Então tá bom. Boa noite a todos aí que estão aí conosco, né? É isso aí. Muito bem. Eu estou começando agora a organizar. O pessoal chegou e ainda nem falei de você ainda, nem teve tempo. Só preparar aqui como é que vocês estão. A gente muda de lugar e aí as coisas ficam meio bagunçadas. Essa coisa do em casa, né? Tem que tudo se adaptar, né, a Milka? Faz parte desse momento nosso, né? De conviver com um espaço adaptado a essa realidade, adaptado a essa condição que nós temos. Enfim, isso aí É, acontece. Mas vamos em frente, né? O que importa é a gente conseguir se adaptar, porque isso faz parte desse processo. com certeza, é. A gente vai. Acho que já estava demorando, né, pra gente começar nesse movimento, né? Muita gente já trabalhava em home office, né? Só que não era tão generalizado, né? É, nesse momento, enquanto as pessoas estão entrando, né, deixa eu falar um pouco sobre isso, que eu acho que é importante a Sim. gente repensar essa relação com o home office, né? Porque, Uhum. veja bem, trabalhar em casa, pelo menos nós que somos professores, né, e as pessoas da área da educação em geral, trabalham muito em casa, né? Nós temos que corrigir prova, preparar aula, tem leitura para fazer, tem material Uhum. para estudar. Então, isso Uhum. tudo faz parte, né? Deixa eu Sim. só falar um oi aqui com o pessoal que está entrando, a Juliana, que foi nossa colega, supervisora lá do Madre, a Doroteia, o Titi, aqui logo no início quem entrou foi a Carmo É a Vilmado. Vilma, minha amiga. Ah, muito bem. Grande amiga, Estamos Vilma. aí. Que bom, né? Ter amigos aí participando e as É. pessoas dispostas a falar um pouco sobre o assunto. Uhum. Mas aí, como eu estava falando, só para encerrar, a gente faz parte de um grupo que trabalhava em casa. Muitas pessoas também já trabalhavam em casa, porque tinham que fazer relatórios, tinham que preencher documentos, enfim. Sim. Já havia uma série de situações. Mas eu acho que a noção ou a ideia de ficar confinado, de ficar preso obrigatoriamente, porque isso não é voluntário, é o que tem criado mais dificuldade ou mais constrangimento para as pessoas. Sim. Elas têm se sentido acuadas por causa da obrigatoriedade, não necessariamente por trabalhar de casa. Pelo menos a impressão que eu tenho é essa, né? Sim, com certeza, né? Como você disse, né? Nós professores já trabalhamos muito em casa, né? E é algo assim pouco falado, né? Um home office é um pouco velada, né? Essa relação. Mas enfim, como você disse, a obrigatoriedade é que tem deixado as pessoas mais preocupadas, né? Entristecidas. Então, Sim. isso aí que eu acho que é importante a gente discutir, né? Essa mudança, né? Tão rápida, né? Porque foi acelerada o processo e todo mundo teve que ficar em casa, né? Ser obrigado a ficar em casa, né? Com certeza. Exatamente. Uhum. Mas antes da gente continuar, né, vamos lá. Deixa eu fazer uma apresentação formal da Giovana. Aliás, até vou preferir que você se apresente, Giovana. Se você não se Uhum. importar,
Prefiro que Não, você se apresente, porque assim não falta nada e fica muito mais próximo de quem está acompanhando aí a nossa live. com Então, fique à certeza. vontade, apresente. Então, assim, eu sou professora, né? Nós nos conhecemos, inclusive, no ambiente de escola, né, Amilcar? Sim. Há uns bons anos aí, nem vamos falar quantos, porque quando eu Muito conto tempo. né? Uns anos aí. Mas enfim, minha formação é em ciências sociais, né? Eu sou cientista social, fiz licenciatura, então posso dar aula de sociologia, né? E também fiz mestrado em antropologia. E aí, assim, minha carreira, mesmo com mestrado, sempre foi nas escolas de educação básica, né? A partir de um pouco tempo depois que eu formei, eu comecei a dar aula. Esse ano, acaba que a gente tem que falar quanto tempo, né? Estão fazendo, ano passado fizeram 10 anos, né? Foram 10 anos de sala de aula no estado. Também já trabalhei em escola particular com EJA, né? Tive várias, né? Fui transitando aí dentro da educação básica, né? E minha formação primária é essa. E agora sim, né? Já há uns anos eu estou investindo nessa área das terapias holísticas, né? Que é minha grande paixão, assim. Fiz uma mudança, né? Nesse processo aí de sala de aula e a gente vai comentar sobre isso, mas por diversos motivos que eu acho que todo professor um dia passa, né? Esse por que que eu tô aqui, né? Acho que todo mundo passa por isso, né? Qual que é o sentido da vida, né? A não ser aquelas pessoas que estão ali no movimento acelerado, né? Que não tem tempo nem de pensar. Mas eu acho que várias pessoas passam por isso, né? Assim, qual é o meu sentido da vida, por que que eu vim, né? Nesse planeta enfim. E a gente vai refletindo sobre isso, né? Inclusive aquela crise na carreira, né? Que eu acho também que várias pessoas passam por isso, né? E principalmente Sim. nós da área acadêmica ou da escola mesmo, da educação, né? Pois Então, é. é mais ou menos isso, minha trajetória. E eu acho legal você falar sobre isso, né? Sobre essa crise na carreira e sobre essa transição, porque o público que assiste aí as minhas lives é um público composto não só de alunos, né? Tem muitos alunos, muita gente se preparando, mas tem colegas professores, tem pessoas da área da educação, tem pessoas de outras áreas que acompanham, e eu acho que todo mundo vive um dilema muito grande. Quando a gente é jovem, o dilema é não abandonar um curso que você custou entrar, Uhum, porque eu vou fazer outra prova, outro processo seletivo, atualmente uhum. outro Enem, para mudar de carreira, para mudar de profissão. Quanto Então, tempo assim, é vai uma crise do tipo levar, né? assim. E depois, quando a gente já está há um tempo na carreira, né, na estrada, vem a outra crise que é assim, vou continuar nessa até quando? Eu dou conta de seguir até aposentar, até o fim da carreira, ou eu mudo e tento repensar minha relação com a felicidade profissional? Eu acho que é um Sim, pouco isso, né? é, É repensar essa relação com a felicidade, com a realização que o campo profissional tem que trazer, porque nem só de dinheiro a gente vive, por mais que ele seja importante, mas quem trabalha com sofrimento, com dor, é muito mais penoso esse processo. com certeza. Eu acho que dou aula desde que eu comecei, né, na educação básica. Sempre dei aula para terceiro ano, né, no ensino médio, que está justamente nessa fase do vou fazer da vida e tudo. E quando querem fazer vestibular, eu falo para os meninos, não tem problema nenhum você escolher uma coisa e não gostar daquilo, né? Que isso é super normal, né? Não adaptei e tudo. E hoje, com esse processo do SISU aí, é muito mais comum, né? A gente estava conversando outro dia sobre isso, né? Escolher um curso qualquer para poder entrar e chega lá fica super frustrado, né?
Então, assim, a gente tem que ter cara e coragem para falar assim, olha, vamos encarar essa nova jornada aí, né? Foi um pouco do que eu fiz, assim. Eu falei, não, isso na verdade não tem nem muito tempo que eu cheguei à conclusão nesse processo de ficar frustrada com a carreira, né? Porque a gente fica, nós professores passamos por isso muito, né? Da frustração, da falta de interesse, do contexto da educação pública, né? Que a gente conhece muito. E aí eu me peguei pensando assim, olha, e se eu investir em outra área, né? Me fiz essa pergunta. E aí eu venho nesse processo que eu acho que acima de tudo, acima de qualquer questão financeira, a gente tem que ser feliz, sabe? Eu acho que é o grande X da questão, né? A gente tem que ser feliz com a escolha que a gente fez e não adianta você ficar insistindo numa escolha infeliz, né? Porque aí você vai ser infeliz. A realização tem seu componente importante na nossa vida, né? Se a gente não se sente feliz e realizado, a gente tem problemas, né? Com certeza, eu acho que é o grande elemento, né? Nós, seres humanos, não viemos... nós passamos por momentos de tristeza, claro, né? Não dá para negar isso, é normal. Mas a gente tem que buscar aquilo que nos né, deixa felizes, né? E eu tenho visto cada vez mais que essa área das terapias me deixa muito feliz, satisfeita. Pois é, então vamos aproveitar e já vamos entrar nessa parte do papo. Sim. Fala aí um pouco das suas especialidades e primeiro como que você entrou nessa e depois fala um pouquinho dessas especialidades. Sim. Você é especialista de Reiki, Manify Healing, barra de Axis. Parece que essas são as terapias que você mais trabalha e que você tem estudado mais, não é isso? Sim, sim. Então, minha trajetória com essas terapias, que na verdade, assim, eu tive contato com o Reiki há mais ou menos uns 10 anos, sabe? Assim, de receber mesmo. E um pouco antes eu fiz um curso de shiatsu, né? Eu tenho retomado também o shiatsu, acabou que a gente nem falou sobre isso, mas eu tenho retomado assim, o shiatsu, porque eu percebo também as necessidades da pessoa receber uma massagem relaxante, né? O shiatsu, ele relaxa muito. Então depende muito da pessoa, né? Quando ela chega para mim, o que eu vou usar de técnica ali, dependendo da demanda dela. Então, eu fiz um curso de shiatsu mais ou menos em 2009. Depois disso, eu entrei na área de educação e ficou estagnada, né? Essa parte das terapias. E aí, mais ou menos em 2016, eu comecei a receber reiki, né? Da minha grande amiga e mestra reiki, que é a Estela Mares, né? Inclusive, foi ela que me formou no reiki. E desde então... eu recebo reiki toda semana, né? Desde que eu comecei. E agora à distância, porque ela mudou lá para Bahia, me abandonou. Eu falei com ela que ela cortou um cordão umbilical. Mas enfim, a distância também é ótimo, né? Estou recebendo desde então. E assim eu conheci mais a fundo o reiki, né? E quando a Estela fez a formação dela e começou a oferecer o curso de Reiki, foi em 2017, eu já comecei a fazer a formação Reiki 1, 2 e 3. Depois eu fiz o curso de base de Axis, né? Mas assim, enfim, o que é o Reiki, né? Eu estou falando muito dessa formação, do meu contato. Esse foi o meu primeiro contato com esse tipo de terapia. O reiki é uma terapia energética, todas elas, de fato, a não ser os shiatsu, que acaba envolvendo energia também, mas os shiatsu é aquela coisa do pegar no ponto ali, os mesmos pontos da acupuntura, só que com pressão, né? Utilizar as mãos. O reiki trabalha energia, então a gente canaliza uma energia universal para a pessoa receber aquela energia. Então o terapeuta reikiano, ele é um canal. Né? A energia vem e a gente canaliza para tratar os chakras.
Aí, casos de ansiedade, depressão, curas diversas, dores, né, dores musculares, enfim, vários. O reiki pode tratar várias coisas. A gente pode enviar à distância, pode pôr reiki nos ambientes, podemos fazer reiki em animais também, cachorrinho, gatinho, né? O reiki basicamente é isso, né? Eu trabalho também com as barras, que foi a segunda formação que eu né, tive. E as barras também, assim, foi um encontro maravilhoso para mim, assim, porque assim, foi tipo um chamado. Eu não posso nem, não sei nem explicar, porque eu cheguei sem saber direito o que que era. E aí falei, vou fazer, fiz, e é maravilhoso, assim, as barras de Axis, o que que é barras, né? São 32 pontos que atravessam a cabeça, né? Então são barras mesmo de energia. E a gente toca esses pontos, ativa essa barra de energia que vai passando no cérebro da pessoa, envolvendo diversos pontos da vida dela. Então, se você tem um bloqueio financeiro, se você tem um bloqueio, enfim, tem um joelho que é machucado, tudo isso pode ser tratado com as barras. A ideia é você não ter limites, assim, não ter limitação. Não é não ter limites, não ter limitação, né? Porque Access Consciousness, que surgiu, né? Surgiu nos Estados Unidos pelo Gary Douglas. Eles falam que nós somos, o Gary Douglas e o Dan Hare, né? Que é o parceiro dele nessa jornada. Eles dizem que nós somos seres infinitos. Né, e que a gente, na vivência, vai criando bloqueios, limitações, e aí você não consegue manifestar, seu corpo não consegue manifestar essa infinitude, assim, que deveria. Né? Então, a ideia das barras é isso. Aí eu trabalho também com os processos corporais ligados a Access Consciousness, né? Que tem o mesmo sentido de tornar o corpo o que ele veio para ser, né? Que é essa infinitude do corpo, né? Então, e o Manify Healing. Manify Healing é uma terapia maravilhosa que foi enviada por Kuan Yin, que é uma mestra. Lá na China eles consideram ela como deusa, mas ela se entende como mestra, é uma mestra ascensionada que está lá no círculo dos mestres ascensionados e vem à Terra para auxiliar as pessoas com essa energia do Manify Healing, que ajuda a alinhar os chakras, ajuda também na cura de karmas. E Kuan Yin disse que viria à Terra todas as vezes que uma pessoa recebesse Manify Healing, porque a intenção dela é que todo mundo na Terra consiga ascender, né, energeticamente. Então é muito bonito também essa terapia. É verdade, é verdade. Mas aí você falou a respeito dos chakras, e eu queria que você falasse assim, um pouco o que são os chakras, esses pontos de energia. Sim. E também aí uma provocação, né? Se as pessoas, mesmo não acreditando, se elas têm resultados. E eu estou fazendo provocação porque eu fiz uma enquete no Instagram, nos stories, e 33% das pessoas conhecem as terapias holísticas, mas do grupo que respondeu, cerca de 67 nunca ouviram falar, não conhecem, não tem uma ideia precisa do que é. Então, assim, a sua explicação até agora foi muito boa desse ponto de vista, né? De falar de cada uma delas, até porque o shiatsu, como massagem, ele tem o toque concretamente no corpo do outro, e o reiki não tem. É apenas essa organização energética, esse alinhamento ali. Sim. Então fala um pouco aí de como é que são esses pontos de energia e fala aí se tem que acreditar para funcionar. Olha, só dar um oi aqui. O povo tá falando, oi gente, nós acabamos não cumprimentando. Tem uma ex-aluna minha aqui. Oi, Giovana, saudade. Meus alunos são ótimos.
geral. Enquanto você vai pensando na resposta, vou te dar um tempo para colar. Sim. A Manuela entrou aqui na conversa, obrigado pela presença. Dedé Mesquita também entrou na conversa, obrigado por ter vindo. A Júlia Cristina, o Gabriel Ferreira, que é meu ex-aluno, obrigado por participar. A Cíntia, que é uma amiga querida. A Flávia, .ms23. Seja bem-vinda. Eu já atendi, ela foi minha cliente, linda, maravilhosa. A Joana, que é minha parceirona, está sempre aqui comigo. A Drica do Vale assistiu um pouco, mas falou que vai assistir tudo depois. A Rita é daqui de Portugal, muito obrigado aí pela participação. Juneio Space, mandando um oi, está com saudades de você. São as alunas queridas, né? A Drica também, ela mora em Portugal, inclusive, a Drica. Ela também foi aluna minha da EJA, né? São maravilhosas, lindas. E a Joana aí, que foi nossa colega. Ei, Joana! Sempre parceira, sempre presente. Sim. Mas então, e os chakras? Então, os chakras são pontos de energia, né? Como você já adiantou. A gente tem 7 pontos principais, né? Porque tem muitos subchakras também. E esses chakras envolvem várias questões no nosso corpo. Emoções, questões físicas, né? E quando o chakra ele não está energeticamente estável, vamos dizer assim, né? Ele tá bloqueado às vezes. Isso pode ter algum elemento que afeta nosso corpo, inclusive corpo físico, né? Então, esses 7 chakras a gente conta de baixo para cima, né? O último é aqui, é o coronário na cabeça. Então, assim, contando de baixo para cima, a gente tem o primeiro chakra, que é o chakra básico. Depois vem o sacral, que é onde, né, tratam... O básico é como se fosse nessa ligação com a terra, sabe? Aquele é o chakra mais da terra, né? E aí a gente vai contando para cima. Depois vem o sacral, plexo solar, que é um dos mais importantes. O cardíaco, laríngeo. Aqui tem o mental, o terceiro olho. E o coronário, né? E aí, dentro do reiki, a gente vai trabalhando esses chakras, mas a gente faz o reiki também em outras partes do corpo, né? Onde está doendo, né? Eu costumo fazer no corpo completo, mas também não tem problema você fazer só na cabeça, né? Depende muito do que as pessoas estão requisitando, né? O corpo da pessoa fala também, né? Conversa com o terapeuta, vamos dizer assim, né? E quando a pessoa, aí você estava falando, precisa acreditar. Quando a pessoa está mais aberta para o recebimento, eu percebo que a energia flui muito melhor. Mas não é obrigatório. A pessoa pode vir, eu posso enviar, independente se ela acredita ou não naquilo. Quero experimentar, Giovana. Tudo bem, né? Mas não sei o que não tenho nem ideia. Já chegaram várias pessoas aqui para mim assim, né? E surpreendente o resultado, assim, né? Como que a pessoa foi aceitando, você vê o resultado ali manifestando. Quando eu terminei de atender um desses casos, eu falei, olha, você está muito bem. Ele foi, né, se abrindo. Então pode ser um processo assim de abertura aos poucos, não precisa ser uma coisa já havia assim, eu acredito em tudo e tal. Não é necessário, né? E realmente as terapias holísticas são muito pouco conhecidas, né? Isso aí, mas está mudando. Eu percebo. As coisas estão mudando. Na verdade, assim, a impressão que eu tenho quando eu converso com as pessoas, né, não é minha área, obviamente, mas sempre que alguém tem alguma abertura para essa conversa, ainda que não conheça, ou ainda que nunca tenha experimentado, nunca tenha ouvido falar, mas né, quer saber um pouco sobre o assunto, é interessante como que a pessoa, quando ela está mais disposta, mais aberta, ela consegue até entender um pouco melhor o processo. Né? Mesmo um leigo como eu falando, a pessoa consegue entender um pouco e se permitir
conhecer um pouco mais, Sim. permitir uma indicação ou tentar um tratamento como esse. Sim. E quando a pessoa ela está completamente fechada, é como se aquilo se tornasse um obstáculo, né? Da mesma maneira que essas limitações que você falou, né? Que a barra de Access vai superando, vai quebrando, como se essas limitações fossem ali uma espécie de bloqueio, né? Sim. Então a pessoa tem dificuldade para entender, é como se fosse uma barreira sutil, né? Sim. Na energia que impede que a informação chegue com clareza para ela. Sim. Pelo menos a impressão que eu tenho muitas vezes é essa. Sim, porque na medida, eu acho que só o fato da pessoa buscar, independente dela acreditar no primeiro momento, eu acho que já é um processo de abertura, sabe? Porque, assim, ela percebe que ela está precisando de ajuda, porque isso é o mais difícil de acontecer, sabe? A ideia principalmente nós professores, né, que a gente tem que aguentar. Né, vamos lá, vamos aguentando. Quando você vê, você já está adoecido, né? E, enfim, a hora tá tudo bem. Qualquer hora é a hora de buscar ajuda, né? Mas assim, a autopercepção, né? Falar assim, não, pera, não tô legal. Deixa eu buscar alguma coisa aí para me ajudar, né? Eu particularmente sempre fui assim, sabe? Eu não tô legal, então deixa eu ver o que eu vou fazer para melhorar, sabe? E as pessoas têm um hábito tão grande de procurar remédio, né? Porque aí também entra esse outro lado do tratamento. Eu acho que assim, a pessoa sente uma dor de cabeça e fala assim, vou tomar um remédio. Sente uma dor no estômago, vou tomar um remédio. Sim. Sente um outro mal-estar, vou tomar um remédio. E tudo acaba sendo tratado dessa maneira por uma medicação química. Sim. E às vezes o que a pessoa precisa é algo que vai além, né? Que vai tocar um outro ponto da vida dela. Sim. E isso, por ser muito abstrato, né? Porque não é concreto, não é visível, a pessoa acaba negligenciando um atendimento desse tipo, né? Sim. E o Access Consciousness, né, as barras de Access falam muito sobre as pessoas que, né, os terapeutas, os facilitadores, eles dizem muito que o nosso próprio corpo consegue resolver as coisas, né? Então, assim, claro que não negando a necessidade de você ir ao médico, nem nada disso, né? Mas, assim, se você se observar, né, colocar seu corpo para funcionar como ele deveria funcionar, muitas vezes ele consegue resolver com a própria energia do corpo aquele problema que você está tendo, né? A Flávia até falou aqui, eu adoro ela, nós nos conhecemos, né, eu atendendo, e ela falou, nunca mais parei. Pois é isso, eu sou assim, eu nunca mais parei de receber reiki, eu não me vejo sem receber o reiki, né, sem o reiki na minha vida, assim, receber de alguém. Eu acho que é isso, né? Como se fosse um psicólogo, né? Os psicólogos não têm que fazer as suas próprias sessões de terapia, né? Nós também podemos e merecemos, né? Receber também. Agora, uma impressão também que eu tenho, né? Eu queria que você me falasse a sua experiência, é que as pessoas, elas estão tão preocupadas em olhar para fora que elas não se preocupam em olhar para dentro e tentar conhecer os próprios sinais que o corpo emite. Sim. Conhecer as próprias limitações ou dificuldades que estão surgindo. Sim. E com isso elas vão adoecendo de uma maneira, eu vou usar uma expressão muito popular, mas sabe quando parece que a doença vai te comendo pelas beiradas? Sim. É alguma coisa mais ou menos assim. Mina um pouco ali, atrapalha um pouco a colar, vai doendo um pouco ali, vai incomodando a colar, e as pessoas vão deixando olhando para fora sempre, nunca olham para dentro, né? De uma maneira que entenda o que se passa e busque uma solução. É aquele processo, né, amigo, que eu acho que, assim, eu sou muito do querer fazer pelo outro e tudo, mas se a gente, em primeiro lugar, não cuida do eu, nós não podemos ser essa potência, né, para o outro, para a minha profissão, enfim, meu filho, né, para qualquer
coisa que você queira fazer na vida, né? Se você não consegue se tratar por dentro, né, olhar para você, é muito mais difícil você olhar o mundo, eu acho, tá? Porque você vai nesse processo de adoecimento e quando você vê, você, né, quase não está dando conta. Eu aprendi muito nesses processos, principalmente de sala de aula, a observar, a me observar, né? Pensar se alguma coisa está errada. Né? E tem até umas perguntinhas de Access que funciona assim. Eu senti uma dor X. Aí você pergunta para o corpo. Corpo, o que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como faço para mudar? Né? Então, é você conversando com o seu próprio corpo, que é o que muita gente não faz, né? Quer dizer, nós, né? Eu também nem sempre faço, né? Então, se ter esse autoconhecimento e o reiki, as terapias holísticas, assim como psicoterapia, outros processos, é um processo de autoconhecimento. É quando você assume que você tem vez e voz, que você pode receber. Né? Você é um ser infinito que pode receber. É quando a gente dá uma chance para nós mesmos, né? Isso. A gente para de dar chance, atenção, cuidado para o outro e a gente passa a dar uma assistência para o nosso eu. Sim. Né? O meu corpo físico, o meu corpo sutil, esse meu lado energético, porque isso faz diferença, né? E assim, aí eu vou ter que entrar diretamente nessa parte também, né? Na escola, isso acaba sendo um problema, porque a gente tem alunos, professores e funcionários, e todos ali envolvidos muito nas energias e nos conflitos uns dos outros. Né? Sim. Como é que é a sua experiência aí com as pessoas da área da educação? E aí eu não vou falar só de professores, você vai escolher aí o que você acha mais interessante falar, mas como é que é essa experiência? Isso tem ajudado? Você percebe, as pessoas te procuram? Pois algumas pessoas, como a Flávia, por exemplo, a Flávia é professora, né? Ela veio a mim, mas nos contatos entre professores e tudo. Mas em alguns casos, eu tenho que praticamente me jogar na frente do professor e vem fazer uma terapia. Porque tem aquele mito da Mulher Maravilha e do super-homem, né? Do professor e da professora de darem conta de tudo, que tem que ser, né, perspicaz, tem que estar lá dando conta de aluno e tudo, dos problemas dele, psicólogo, cuidador, professor, e ainda ensino, né, em algum momento aí nesse, né, então, eu tenho tratado alguns professores, né, e percebo, porque eu falei, gente, eu vou me oferecer, porque eu sei que tem muito professor precisando de ajuda. Nós que vivemos um contexto de escola, nós conseguimos observar que os professores tomam muito remédio, né, remédio controlado para dormir, antidepressivo, os índices de adoecimento mental entre o professorado é enorme, o índice é enorme. Passa também, né? Sim, estresse. Então, assim, a gente vê muitos casos de afastamento de sala de aula, né? Principalmente nos últimos anos de trabalho, né? O professor, é muito difícil conseguir ficar todos os anos de serviço em sala de aula o tempo inteiro, né? Lidando com as questões dos alunos, as energias dos alunos, né? Porque eles trazem demandas não só de uma conversa, né? Demandas de, às vezes, um problema que você passa com o aluno é uma manifestação de um problema que ele está vivendo fora. Além disso, tem as questões energéticas, né? Porque o aluno, ele traz também aquela energia de casa, e aí nós estamos lá lidando com tudo isso, né? Nós professores. Então, quando eu comecei nessa trajetória, eu atendi o ano passado alguns professores, né?
E aí foi muito bonita, assim, a melhora. Nesse período de pandemia também, vieram professores, né, na busca, porque apesar do que alguns pensam, nós estamos trabalhando sim, né? Nós não queremos voltar para a sala Muito, de né? aula, nós queremos voltar para a escola, só que a gente quer ser vacinado primeiro. Então, muita gente, há um adoecimento grande, né? Eu estava lendo algumas reportagens a respeito. O professor teve que lidar rápido com tecnologia, né? Às vezes não tem uma internet boa, não tem um computador bom, e vindo as demandas de uso, a gente sabe que a educação pública não vai fornecer para a gente uma internet, não vai fornecer um computador, né? Então, nós tivemos que nos virar. E aí, além disso, o ficar dentro de casa, né? Que é muito pesado, né? Nós não estamos à toa, porque as demandas de casa também vêm, né, Amilca? Então, além de Verdade. trabalhar, você tem uma casa também, né? Que você tem um marido, você tem uma esposa, você tem um filho, você tem uma mãe, você tem, né, alguém ali que está com você e que demanda seu tempo também, né? E seu Sim, esforço, né? Porque é a vida, né? Então, verdade. Aqui a Juliana está falando que ela é supervisora, sempre gostou de ficar na sala dos professores e uhum, que é no apoio pedagógico que está o trabalho do especialista, né? sim, É verdade, eu concordo com isso. O Barão está falando que terapia é o sucesso para colaborar nesse momento de pandemia. O Barão, não só terapia é o sucesso, mas essa ponte que a gente faz, né? Não apenas Brasil, Portugal, mas tem gente aqui de Amsterdã, lá que na legal. Holanda, que está aqui presente. O Tiago e a Bianca são colegas aí do canal, são pessoas parceiras que estão sempre presentes. O Matheus Esteves, que é meu colega aí de grupo de pesquisa e que está no Brasil, ele está aí presente, muito obrigado. Deixa eu só falar mais um oi aqui para Lete Cultada, para Zelana 678. E se eu esqueci de alguém, pelo amor de Deus, vocês me desculpem. Eu estou tentando acompanhar aqui e falar. A Cássia também está aqui presente, falando um oi com a gente. Cássia é amiga querida, que também está sempre, né, participando. E é isso. A Juliana falou sobre a questão da sala dos professores, da importância. O Barão falou da terapia. O Tiago está falando aqui, né? Sem querer, você acaba trabalhando muito mais que as horas regulares. Uhum, É a pura sim, verdade, porque no envolvimento e dentro de casa a gente vai perdendo a noção da hora. sim, A Cássia está falando que a sensação é que estão trabalhando mais. Não, Cássia, é pior, porque a gente tem uma sensação que está trabalhando menos, mas a gente está desgastado porque estamos trabalhando muito mais. sim, Todas as pessoas que estão em casa uhum, estão, na verdade, trabalhando horas que nunca imaginaram trabalhar, sim, porque tem que preparar o material, tem que lidar com as dificuldades sim, de banda de internet, de equipamentos, de situação, de câmera que não funciona, de aluno que não participa, de aluno que não consegue participar porque ele não tem os recursos para participar e você sim, está preocupado sim, com aquele aluno. sim, Então, assim, é trazer todos junto, é não perder nenhum que está ficando para trás, é conseguir lidar com tudo isso. E acaba sendo um desgaste enorme, né, o sim, Giovanni? sim. E aí vieram questões novas, né? E aí você se vê surpreendido com aquilo ali. Mas graças a Deus, os professores são muito perspicazes, né? Então eles se adaptam, porque a gente sabe que trabalha no Estado, que vem governo, sai governo, todas as coisas vêm mudando, né? A gente muda, 4 em 4 anos, muda tudo. Então a gente se adapta àquelas essas relações novas, essas questões novas da tecnologia, enfim, né? E não podem dizer que a gente não tenta, não busca, não, né, corre atrás disso tudo. Mas isso é muito desgastante, né? É muito desgastante porque aí vem várias demandas burocráticas para dizer que a gente realmente está trabalhando, vem cobranças, né, não só por parte do alunado, mas da gestão.
né, do estado, das escolas, né? Então, assim, foram várias questões e aí eu atendi em especial uma professora que chegou, que era uma pessoa super pra cima, sabe? E chegou, de tanto eu insistir, eu fui igual uma formiguinha, vem fazer terapia. Ela veio e já estava assim entristecida, sabe? Num processo bem difícil, mas ela veio, né? Então buscou. E aí eu percebo dos educadores essa mudança na pandemia, mas não quer dizer que a gente que a gente nunca teve sobrecarga de trabalho, pelo contrário, né, amigo? Nós sempre tivemos sobrecarregados, né? Então, o adoecimento mental não é particular da pandemia. Agora surgiram novas questões, mas isso sempre aconteceu. Eu acho que a pandemia ela potencializou algumas situações que já estavam graves. Sim. Ou ela talvez escancarou. Eu acho que não é nem potencializar apenas, ela potencializou e escancarou. Ela deixou muito evidente tudo isso. E aí a gente tem um outro movimento que vai acontecendo, que é o movimento de o professor se adapta da aula dentro de casa, mas aí a gente também não sabe se isso vai ou não ser um motivo para a escola começar a empurrar esse tipo de prática para o professor, sem dar apoio para que ele execute um trabalho de qualidade. O mesmo acontece com os funcionários de empresas. O Tiago acabou de falar que os bancos ingleses, foi noticiado que os bancos ingleses estão fechando 40% dos seus escritórios. Se por um lado é muito bom a pessoa não perder tempo no trânsito, a pessoa não perder tempo fora de casa, envolvida ali, tem que sair para almoçar, há um conforto. Por outro lado, há uma mistura muito grande do ambiente, que é o ambiente de descanso e familiar, com o ambiente de trabalho, né? E aí, aproveitando isso para trazer um pouco para a nossa realidade. O aluno, e aí vamos falar do aluno que enfrenta o Enem, por exemplo. Sim. Eu fico imaginando um grau de ansiedade com o aluno que teve que fazer enquete para mudar a data do Enem. A prova do Enem foi numa data que não era a da enquete. Teve que ficar ali aquele período de aula sem aula presencial. E depois um período teoricamente de férias, com uma preparação que também não era presencial. Porque muita gente ficou ali dezembro, janeiro, envolvido com esse processo de preparação. O nível de ansiedade, de estresse, de desgaste foi enorme, né? Sim. Eu, no princípio dessa pandemia, eu estava dando aulas pelo Google Meet, né? Online, para uma turma de terceiro ano. E assim, dava tristeza de ver a tristeza deles, né? Das meninas e dos meninos, porque eu falava assim, não, gente, mas vai dar tudo certo e tudo. Aí uma delas falou assim comigo, mas você tá muito otimista, professora. Porque elas estavam assim, sem esperança nenhuma, né? Não viam, porque o jovem é muito imediatista, né? Principalmente nesse momento de que a internet e tudo é muito fácil, eles são muito assim, querem que a coisa resolva para ontem. Mas com a pandemia não foi, né? Pelo contrário, até hoje nós estamos aí, né? Então, me dava dor no coração de ver as necessidades que eles estavam enfrentando, né, às vezes até de ouvir alguma palavra de um professor, de alguém, o suporte psicológico que estavam necessitando. Uma aluna minha ficava mandando e-mail para mim e de repente ela parou escrevendo. Ela gostava de tirar dúvida por e-mail. E aí, de repente, ela parou. E um tempo depois, ela me mandou. Falei assim, realmente eu fiquei muito mal. Eu não sabia que eu ia ficar assim. E aí foi buscar amparo psicológico, porque não estava conseguindo lidar, né, com a situação. O índice de ansiedade realmente aumentou. Já estava excessivo, né, antes da pandemia. Né? E aí, coisas que eu nunca tinha visto na escola, eu comecei a ver
são aqueles jovens se cortando, automutilação, né? Índice de depressão altíssimo. Então, nós já estamos vivendo numa sociedade ansiosa, né? Que as demandas tecnológicas eu acho que são muito, muito positivas, né? A tecnologia é positiva, só que também há esses pontos, né? Que eu acho que há um incentivo do futuro próspero, né? Aquele futuro que você seja bom, que você faça as coisas direito e tudo, mas não é rápido, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, né? Então eu percebo os estudantes muito assim. O Matheus aqui comentou que foram despreparados, né? Eu acho que ele está falando a respeito da questão das mudanças de data e dessa situação toda que aconteceu na escola. E aí o que eu vejo é o seguinte: houve um despreparo grande por parte de quem coordenou esse processo. Uhum. Há um despreparo grande de professores e escolas públicas ou privadas, porque ninguém esperava que tivesse que ser jogado nessa situação de aulas remotas, aulas mediadas pela tecnologia, e ninguém estava preparado concretamente para isso, ou pelo menos poucos estavam, e com isso a gente tem uma repercussão grande no que a Cássia está falando. A Cássia, ela é supervisora também de escola, ela acompanha muito de perto professores e alunos, ansiedade, angústia, e eu acho que um sentimento de derrotismo. O que mais me chamou a atenção é que as pessoas com quem eu conversava, elas externavam um sentimento de derrota. E pior, porque era uma derrota culpada, quando, na verdade, ninguém tinha culpa. O professor não tem culpa da situação e da falta de recursos. Os alunos não têm culpa de não ter as condições adequadas para estudar e terem que enfrentar um teste como o Enem. Então, mas a autocobrança nessa hora é muito grande, né? Muito grande. E aí, só para completar, o Thiago está falando aqui, né? Que isso tudo salientou as falhas operacionais que eram tapadas com a peneira. Sim. Thiago, pior do que ser tapado com a peneira é uma sociedade que fechava os olhos e os ouvidos para todas as demandas dos professores e da educação. Sim. Porque a gente tem uma sociedade que, quando passou a ter o filho dentro de casa e quando passou a ver a dificuldade para um filho acompanhar a aula, começou a ver o quanto o ambiente escolar é complexo e é desafiador. Porque com aquele microcosmo de ter um filho ou dois dentro de casa já estava difícil, né? Então, quando você coloca grupos maiores em sala de aula, a complexidade aumenta, né? Aumenta muito. Sim. Então, é importante deixar isso claro, porque não é apenas uma competência técnica para dar aula. Sim. Mas tem a ver com lidar com sentimentos, lidar com as emoções, lidar com os desequilíbrios energéticos de todos que estão ali envolvidos. Sim. Aquele aluno que sai de uma casa, que acabou de presenciar uma discussão entre pai e mãe, ou do pai com o filho mais velho, e entra para a sala de aula, ele entra numa situação de desequilíbrio que pode contaminar ali o ambiente todo, né? Com certeza. Isso é muito essa pandemia, eu falei com os meninos, tentando ser otimista, que eu acho que ela tem nos ensinado muito, né? Eu acho que muitos casais que estavam se mantendo juntos aí por uma conveniência, ou enfim, né? Estão percebendo que não dá para ficarem juntos mais, porque tá ali no convívio, né? Você tá obrigado a conviver com seu marido, sua esposa, todas as pessoas do seu convívio ali dentro do ambiente, 24 horas, né? E aí você percebe coisas a serem resolvidas. Eu espero, assim, do fundo do meu coração, que os pais tenham aprendido tanto que é desafiador você lidar com seu jovem adolescente ali, ou criança mesmo, como nós professores lidamos, né? Uma vez um pai chegou para mim e falou assim, porque eu não estou dando conta dele, que não sei o quê, começou a falar assim, eu falei assim, olha, meu senhor, o senhor imagina, eu tenho seu filho dentro de sala e mais 39. Aí ele levou um susto comigo. Se o senhor não está dando conta de um, você imagina eu com 40.
E aí, é isso, né? Porque, assim, quando você decide ter filho, é estar com esse filho, né? E aí, agora eu acho que todas as famílias estão sendo obrigadas pela pandemia a observar isso. Tomara que, né, isso surta um efeito, eu espero muito, tenho muita fé que vai ser positivo. Mas por mais que as coisas não são resolvidas assim de uma hora para outra, né? E eu acho que as terapias, né, elas vêm ajudar não só os alunos, professores, mas também a família, né? Os pais e que estão ali também sem saber o que fazer com esses jovens, né? Nunca pensaram passar por isso. A escola é um suporte, né? Por mais que muita gente critique, né? Estar lá no convívio com outras pessoas. Não é fácil para o jovem não poder sair e encontrar com seus amigos, né? Porque é a fase de você conviver com amigos, né? E é a melhor fase, A né? socialização ali é fundamental, né? Sim. Então, assim, eu atendi uma aluna, uma ex-aluna, há pouco tempo, que me disse que estava em casa e ficou tão ansiosa que ela engordou 10 quilos, né? Sim. Então, assim, se os pais não observam aquele filho, não percebem as necessidades dele, já que o jovem muitas vezes não consegue ter essa autopercepção, né? Fica muito complicado de tratar. Eu acho que é a gente olhar mesmo, né? Olhar para si. No caso da juventude, que ainda está muito confusa, né? Eu acredito que pais responsáveis, né? Quem cuida dessas pessoas também tem que ficar atentas, né? A isso tudo. Sim, com certeza. Só para aproveitar aqui as últimas falas, né, que são interessantes, né? A Juliana comentou aqui que voltar para as aulas só com vacina, que na escola falta água, né? Como é que vai cumprir protocolo sanitário? O Sim. Tiago questiona aqui se a gente, com tudo isso, nós teremos reconhecimento da educação e dos educadores. Tiago, infelizmente, eu acho que não, porque, como a Joana falou logo a seguir, há pessoas que acham que os professores estão de férias há um ano, que ganharam um ano de férias, quando, na verdade, para dar uma aula de 30 minutos, às vezes o professor passou 4 horas preparando o material e ninguém viu, né? Uhum. Então, isso é muito grave. E ainda tem a situação que os pais, muitas vezes, não sabem quem são esses filhos, né? E os filhos estão ali no convívio e falam assim, olha, como é que o meu filho está fazendo isso desse jeito? Enfim, eu acho que, voltando àquilo que a gente já disse anteriormente, né, Giovana? É uma questão da gente olhar para dentro, conseguir reconhecer os problemas, as dificuldades, as faltas, mas também reconhecer o que é preciso fazer. Olhar para poder falar assim, olha, eu tenho essa falta, eu vou procurar ajuda, eu tenho essa dificuldade, eu vou procurar apoio, eu vou procurar alguma forma de sanar essa ausência, porque senão a gente vai ter sérios problemas, né? A gente vai ter uma situação bastante complicada. Aí agora a gente tem outros tantos comentários. A Ju falou assim que ela, antes de formar, fazia faxina a semana toda em casa de família, e quando veio a pandemia, perdeu todas de uma vez só. E o Barão falou que conhece crianças que estão comendo 3 vezes mais, ficando em casa na pandemia, e não consegue estudar dentro de casa, né? Sim. Mas isso tem a ver com o que nós já falamos, da ansiedade e dessa angústia, que é ficar ali convivendo com tudo isso. Mas Agradecer Ju... aqui a Gabriela Oliveira, nossa aluna que está aqui também, mandou um abraço, falou que a gente está com saudade, seus excelentes professores. Obrigado, Gabi. E, enfim, Giovana, o assunto é extenso. A gente teria que ter assunto para conversar mais 2 horas, mas para não estender muito, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, pelo menos por enquanto. Vamos deixar um gostinho de quero mais. Quem sabe
a gente recebe aí pedidos, organiza uma outra conversa como essa. Com certeza, Milka. E, e é isso, eu queria que você agora desse aí seu recado final, né? Fala aí das terapias que você faz, fala de como é que é o seu contato, que é importante as pessoas saberem que podem contar com o seu apoio nesse momento. Muita gente que né, vai acompanhar ou está acompanhando podem se sentir sensibilizados, e aí é bom ter o seu contato. Sim. Eu tenho, né, nesse período de pandemia, eu tenho postado muitas coisas, e dentre elas, eu sempre coloco assim, cuide de si mesmo. Autocuidado é importante, sabe? Eu acho que o recado que fica é esse. Autocuidado, se observar, se entender, e não ter medo de buscar, não, sabe? Eu sou uma pessoa muito assim, quando eu tô precisando, eu começo a gritar para todo mundo, eu preciso de ajuda, eu preciso. Aí vou para acupuntura, aí vou fazer, né, muitas outras coisas, assim, e tem coisas que para mim é básico, por exemplo, receber o reiki toda semana, fazer terapia, né? Tem gente que acha que isso é tratamento, não, para mim é uma constância na vida, é importantíssimo, né? No processo de autoconhecimimento, né? Então você pode receber, né? Isso aí, se abre para receber, para ser cuidado, né? Não é cuidar de si, mas é ter uma pessoa, olha, uma pessoa que vai te cuidar, né? Ela vai cuidar de você. Então, eu acho que é isso, esse que é o X da questão, né? Da gente se cuidar. Eu agora estou morando em Itaúna, né? Perto aqui de Divinópolis, nessa região para de Minas. Mas quem não mora por aqui tem como enviar à distância, né? O Reiki, Magnify Healing, a gente consegue fazer, né? Tratamentos. Já tratei várias pessoas à distância, então vale muito a pena investir. É um investimento em si. Vou aproveitar e fazer propaganda, então, né? Porque a Giovana está um pouco tímida, mas a Giovana faz um trabalho excelente. Ela tratou dos meus pais que tiveram muito desequilibrados energeticamente no início da pandemia. Então, ela fez um tratamento ali de alguns meses e depois a gente fez uma breve suspensão para poder fazer uma retomada, que é a intenção. Mas, assim, quero aproveitar para falar que foi excelente esse processo na vida dos meus pais. Então, assim, eu sou testemunha ocular, embora eu esteja do outro lado do Atlântico, mas o tratamento foi ótimo, eu recomendo. É uma profissional excelente, faz um trabalho fantástico. E é muito bonito, né, Amilca? O processo dos seus pais foi uma coisa linda, assim. Eu vi direitinho como que eles foram melhorando, assim. E já aconteceu com outras pessoas. Tem uma grande amiga, eu também tratei à distância, e eu fui vendo, né, a melhora dela. Então é muito bonito esse processo. Eu fico muito feliz, satisfeita. Muito bom. A Joana está aqui perguntando se vai rolar sorteio de uma sessão terapêutica. Joana, eu acho que você tem que acompanhar. Provavelmente, como terapia é com a Giovana, segue a página lá da Giovana. Fala aí qual é a sua página, Giovana. Vamos lá. @ Giovana com 2 N's, .silva.holística. Então, curtam lá. Bom, eu vou fazer um sorteiozinho, Joana. Pode deixar. Fica atenta aí que logo, logo nós vamos pensar em algo. Isso aí. Aqui, ó. Estou colocando aí a página para todo mundo, giovana.silva.holística. Isso. Acompanhe a página da Giovana, que vale a pena. E, assim, pessoal, para a gente poder também não estender demais, eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado mesmo por terem não apenas acompanhado a live, mas participado, falado sobre o assunto, comentado aí sobre as experiências de cada um. A gente sabe que é importante, né? Tem outras terapias, tem gente que gosta de cromoterapia, tem gente que gosta de aromaterapia, tem gente que usa acupuntura, tem gente que pratica meditação, né? A Juliana está falando que ela não vive sem acupuntura. É isso mesmo. A gente vai procurando ali aquela que
melhor se adapta ao nosso estilo de vida e que traz o melhor resultado, né? Isso, E com isso a gente acaba conhecendo terapeutas diferentes e é muito bom ter essa diversidade, inclusive. Eu acho que é bacana isso. Eu faço, Amilca, eu geralmente eu conjugo terapia, sabe? Assim, depende muito da pessoa. Eu nem falei, mas eu também trabalho com os óleos essenciais, aromaterapia, né? Então, o cheiro, a cor, né? A energia, tudo isso é energia, né? Na verdade. Porque o que é o holismo, né? Não é trabalhar o todo. Então, é você pensar no você se fortalecer por inteiro para fortalecer o mundo, né? Eu acho que é isso, né? O todo, o holos ali, né? O holismo. Então, eu só tenho a agradecer você também, Amilco. Muito obrigado pelo convite. O Jorge está falando para a gente fazer sorteio só com quem está aqui na live. Eu não sei como faz. Jorge, eu não sei como é que faz esse levantamento de quem esteve na live, não, mas eu vou tentar. Se eu conseguir, eu passo os nomes para a Giovana, ela sorteia e publica lá na página dela, tá bom? Vamos deixar combinado assim? Certinho. Tá bom. Giovana, então, olha, muito obrigado a todos, gente. Estamos encerrando aqui. Obrigada, gente. Um beijo grande para vocês. Marcaremos um próximo papo aí em breve, tá bom? Com certeza. Obrigado. Beijão, boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Tchau.